Fala pessoal, aqui é o Enzo e nesse vídeo eu vou estar explicando sobre algumas gírias de um vídeo onde eu fiz uma entrevista com uma doutora lá da Califórnia, onde ela é especialista em saúde mental e distúrbios de alimentação, distúrbios do corpo, e eu legendei aquele vídeo. Mas no vídeo, quando eu coloquei a legenda, não tem como eu colocar tudo de maneira literal, porque o inglês tem muitas expressões, muitas gírias. Então nesse vídeo eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre essas expressões, essas gírias no inglês, através desse outro vídeo que eu fiz. Então, muito bem, antes de começar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, já dá aquele like e qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, não esquece de compartilhar com os amigos e vamos lá! Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou colocar para tocar aqui, a parte da entrevista que ou eu ou a doutora vai estar falando alguma expressão idiomática, alguma gíria, e daí eu vou explicar o que isso significa, como que nós podemos estar entendendo isso no português. Então vamos pegar um exemplo aqui. Signs or symptoms, and I think that's the hardest part is oftentimes I'll hear from people like, wow, I didn't see it coming, or it doesn't make any sense, they can't point to something, because a lot of times people hold. Aqui ela falou, presta bastante atenção, they can point into something, e eu traduzi because, mas ela falou, because a lot of people hold things in, and so for anybody out there, blá blá blá. Mas presta bastante atenção, olha só. Part is oftentimes I'll hear from people like, wow, I didn't see it coming, or it doesn't make any sense, they can't point to something, because a lot of times people hold things in, and so. Então, o que eu peguei e traduzi agora de uma maneira um pouquinho diferente? É o cause. O que é o cause? Eu escrevi because porque na linguagem escrita nós sempre vamos utilizar essa maneira um pouco mais formal e não tem como escrever cause. Mas o cause, ele seria basicamente o C-U-Z e ele seria a abreviação de because, que é o porquê. Então toda vez que uma pessoa falar cause, é a mesma coisa que ela estiver falando because, mas de uma maneira mais rápida, mais informal. I said maybe it's more of like isolating or just a huge shift in their functioning. So, like I said, somebody who maybe got straight A's all of a sudden. Aqui, ela fala o seguinte, just a huge shift in their functioning. O que seria um shift? Um shift não seria a tecla do computador só, mas uma mudança no comportamento. Então, aqui no inglês ainda dá para escrever dessa maneira, que seria tipo uma mudança no funcionamento, mas no português já não funciona. Então, seria uma mudança no comportamento, uma mudança abrupta na maneira de se comportar. Be safe about it, right? You can wear a mask and you can go out and be 6 feet apart from people. Eu coloquei aqui, ela acabou de falar, be 6 feet apart on people. É muito comum a gente ver, principalmente, às vezes, filme nos Estados Unidos. Vou aqui de novo. Be safe about it, right? You can wear a mask. Esse 6 feet. Esse 6 feet é a unidade de medida que se utiliza nos Estados Unidos. Que o feet são os pés. Um foot, que é um pé, e 2 feet, que é 2 pés. Ele tem aproximadamente acho que uns 30 centímetros, mas é a unidade de medida. Então esse 6 feet seria mais ou menos 1,80 m, mas pessoal, é muito raro eles usarem, muitos deles nem sabem usar o metro e o centímetro direito, por isso que eles usam o feet e o inch, que é uma inch ou uma polegada, acho que é 2,54 também, centímetros. World, and I'm sitting at home going, oh my gosh. Oh my gosh. Gosh aqui seria uma maneira um pouquinho peculiar, um pouquinho diferente de falar God. Então, em vez de falar, ai meu Deus, oh my God, ela falou, oh my gosh. Eu escrevi gosh, mas é muito difícil você ver numa legenda a palavra gosh. Só escrevi porque foi exatamente a maneira com que ela falou, mas é uma maneira mais informal de falar God, que seria Deus. More in depth about that? So, like from what you saw, was it more negative? Yeah, like depression. Like depression, anxiety. They had kind of like increased with social media, which is kind of a little bit odd. Aqui nós temos a palavra odd aqui no final. Eu falei, sim, depressão, ansiedade. Eles meio que aumentaram esses índices com as mídias sociais, o que é meio odd. O odd, a palavra literal dele seria ímpar, mas no inglês nós usamos, isso é meio odd, isso é meio
é meio estranho, meio diferente do padrão normal. Então, nossa, é meio estranho. Agora nós podemos estar se comunicando com todo mundo e mesmo assim essas doenças mentais pioraram. Então isso é meio odd, isso é meio estranho. Parece que está meio fora. That's awesome. Like I remember, I used to be an RA at college. Aqui eu falei o seguinte: I used to be an RA at college. O RA é uma abreviação, na verdade, de Resident Advisor, que era um dos trabalhos que eu tinha nos Estados Unidos, onde eu meio que cuidava do dormitório e tal. E quando você fala isso em inglês, todo mundo já sabe que essa sigla a pessoa conhece. Mas como é uma coisa que não é tão comum nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos não, perdão, no Brasil, é mais comum nos Estados Unidos, pelo fato de quase toda universidade ter os dormitórios e tal, a pessoa usa o RA, que eles já sabem que se trata desse trabalho. And then who's listening? Is it So it's not live because people here, not everybody speaks English, so I had to add subtitles, so I gotta do that later. I gotta do that later. O que é o gotta? É o got to. Então, I got to do that later. Eu tenho que fazer isso mais tarde. Tenho que e fazer isso mais tarde. Com relação aqui, eu estava falando a legendar o vídeo e tal.